Pode ser, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E nós continuamos falando na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos na lição de número 7 deste segundo bimestre. E a lição de número 7, ela vai trazer por título Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Na lição de número 6, a lição passada, nós falamos sobre a condição dos gentios sem Deus. E nós explicamos que nós estávamos sem Deus, sem paz, sem salvação. Nós estávamos incircuncisos, ou seja, não tínhamos a marca da promessa, estávamos distantes de Deus. Então agora, em Cristo, sendo uma nova criatura, o que acontece? Nós estamos sendo reconciliados, ligados novamente com Deus. Então isso que nós vamos falar na lição de número 7, certo? A lição de hoje. Antes de nós estarmos aí falando da lição número 7, queria convidar você a se inscrever no nosso canal. Quando nós atingirmos 250 inscritos, e nós já estamos bem pertinho, nós vamos estar disponibilizando para todos os inscritos um curso de teologia sistemática, tratando das 12 matérias básicas da teologia sistemática, falando o que é, o que não é, trazendo ali, as normativas, como é esse curso, tá? E como trabalha a teologia sistemática, que é a base de toda a nossa teologia. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui. Se você já é inscrito, permaneça conosco, que atingindo 250 inscritos, nós já estaremos liberando este material, ok? Lição de número 7, Cristo, a nossa reconciliação com Deus. O nosso texto áureo vai dizer assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e o homem. Então, queridos irmãos, a nossa lição ela é muito direta hoje, porque antes de Jesus, nós estávamos totalmente perdidos. Vimos isso na lição passada. Nós vimos que por meio de Cristo nós fomos salvos. E esta salvação nos levou novamente com Deus. E por que a lição vai usar o termo reconciliar? Porque nós já tivemos um tempo que nós vivemos em perfeita união com Deus. Quando isto? Antes da entrada do pecado no mundo. Antes que os nossos pais Adão e Eva, eles se afastassem do projeto original de Deus. A Bíblia vai nos dizer que todo dia Deus descia do céu e se sentava com o homem para saber como foi o dia do homem, para saber como era a vida, como estava a situação, como estava o crescimento, os cuidados no jardim. E a serpente, ela sentindo inveja, ela foi e cortou o vínculo de ligação de Deus e o homem com a ferramenta do pecado. O pecado rompeu, desligou o homem de Deus. Então, desde a queda, o homem, por várias formas, várias maneiras, ele tem tentado se ligar a Deus. Ele tem tentado ir a Deus de uma forma ou de outra. Mas de nenhuma maneira foi possível. Nós tentamos através da lei, a lei foi insuficiente. Tá? Nós tentamos através de sacrifícios, a idolatria e diversas maneiras o homem tentou por si reconciliar-se a Deus, procurando caminhos, procurando meios. Mas foi somente através do sacrifício de Cristo que foi possível desfazer esta inimizade.
E o texto áureo, ele vai dizer assim que foi derribada a parede, certo? A parede. Porque o comentarista fala, todo mundo está comentando a respeito das muralhas do templo, aonde os gentios eles poderiam ir até o pátio dos gentios. Para dentro disso, nós não poderíamos ir, porque era vedado pela lei, era vedado que os gentios adentrassem o templo. Por quê? Porque eram incircuncisos, não faziam parte da aliança, não faziam parte do pacto. Para o gentio poder adentrar, ele precisaria fazer parte da aliança, ele precisa ser circuncidado. Mas quando Jesus ele morreu na cruz do Calvário, ele desfez toda esta inimizade. E lá no tópico 3 nós vamos ter uma ilustração perfeita para dizer o que aconteceu, né, ali naquele momento. Mas o que nós podemos entender é que quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, certo? Ele se rasgou, ele fendeu-se de alto a baixo. Quando isso aconteceu, abriu-se caminho para Deus e o homem. A nossa ligação com Deus foi refeita. A parede de separação, o véu do templo que separava o homem de Deus, representado pela Arca da Aliança, ele foi retirado. E nós pudemos ter acesso a Deus. Nós pudemos entrar e estar na presença de Deus. Então, a questão da parede, certo? Que fala da parede do templo, que foi derribada, que não havia mais, né, esta separação espiritual, porque a separação física permanecia. Quando fala dessa parede, nos lembra muito das grandes questões que nós temos hoje, de segregação. Os Estados Unidos tentando fazer um muro de separação entre mexicanos e americanos, né? Eu me lembro muito bem quando caiu o muro de Berlim, né? Eu era criança ainda, bem criança ainda, né? Quando caiu o muro de Berlim, e eu lembro da festa que foi feita, eu tenho boas lembranças disso, né? De acompanhar nos noticiários, o muro sendo implodido, as pessoas, né, desmontando, derrubando, e a festa que foi feita na Alemanha, quando a Berlim Oriental e a Berlim Ocidental se uniram, tirando aquele muro que era uma marca de vergonha, uma marca de segregação. E também, irmãos, o pecado e o afastamento da aliança, da promessa, fazia com que o homem estivesse totalmente separado de Deus pelos nossos pecados. A partir do momento que o pecado foi arrancado, o que vai acontecer? Eu e você, nós tivemos a possibilidade de adentrarmos na presença de Deus, tá? Nós tivemos a possibilidade de novamente termos o nosso vínculo refeito com Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que são os nossos pecados que fazem a separação entre nós e o nosso Deus. O pecado foi retirado, novamente a amizade. E quem retirou o pecado? Cristo, o único que pôde retirar o pecado e nos dar possibilidade de chegarmos a Deus. E a lição vai dizer também que Cristo, ele é a nossa paz, tá? A nossa paz. E nós vamos ter, dentro da Bíblia mesmo, uma série de definições de paz, né? O comentarista da lição vai dizer que, de forma geral, a paz é descrita de boas relações, do fim de um conflito, de um estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por Cristo. Sua morte na cruz desfez a inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo, sim, a paz. Então, a paz de Cristo vai muito além do que o simples extinguir de um conflito.
a paz de Cristo, vai falar para mim e para você de uma inteira ligação e liberdade para entrarmos na presença de Deus, porque até então nos era impossível estar diante de Deus, porque os nossos pecados faziam separação. E Cristo, ele é o motivo da nossa paz, né? O profeta Isaías vai trazer Cristo como sendo o príncipe da paz, certo? Aquele que veio reinar e veio trazer paz sobre a nossa vida, veio trazer paz sobre a nossa família, trazer paz para nós em relação a Deus. E nós precisamos olhar isso com muito carinho, irmãos, porque quando nós aceitamos a Jesus, algo tremendo acontece. A nossa filiação é concedida, a nossa reconciliação é concedida e em nós entra um espírito de paz. Então nós não temos mais aquele espírito de contenda, aquele espírito de atrito. Nós fomos transformados. Cristo, ele vai fazer através dessa reconciliação, através dessa paz, um novo elo. Ele vai unir novamente o homem e Deus, tá? Através do seu sacrifício. E como Jesus faz isso? Jesus faz isso por um instrumento de vergonha. Jesus vai reconciliar o homem através da cruz, certo? Através da cruz. A cruz é o meio pelo qual Deus ele usou para desfazer, certo? Toda a maldição do pecado. A cruz era símbolo de vergonha, tá? Os gregos, os judeus, a cruz era uma das formas mais terríveis que havia de morte, porque a pessoa ela não era simplesmente crucificada, certo? Nós vemos isso bem declarado nos relatos da crucificação de Cristo, apanhava muito, era obrigado a transportar o seu meio de morte, e quando pregado, ele poderia ficar dias em agonia, tá? Poderia ficar dias, porque a morte de cruz não era uma morte dolorida, a pessoa não morria pela cruz, ela morria por asfixia, tá? A pessoa ela ia morrendo, né, por não conseguir respirar. E até o fato de quebrar as pernas é para que o apoio dos pés, né, fosse tirado, a pessoa caísse o corpo e ela perdesse a condição de fazer o movimento pulmonar. Então a pessoa morria por asfixia. Então era uma morte extremamente triste. E quando Cristo, ele, através da cruz, ele vai nos reconciliar com Deus, ele vai dizer sim que aquilo que para nós era vergonhoso, aquilo que para nós era maldição, aquilo que para nós trazia desgraça, ele vai reputar em glória. Ele vai transformar a nossa maldição em vitória. Ele vai transformar o instrumento de vergonha em um símbolo de graça. Então a cruz do Calvário é muito mais do que dois paus cruzados. É um símbolo de reconciliação. E é interessante que quando Jesus ele vai reconciliar o homem, de um lado ele tem os judeus, o povo escolhido, a descendência de Abraão. Do outro lado ele tem os gentios, aquele povo desprezado, afastado, aquele povo que ninguém queria. Então em uma mão ele tem os judeus, na outra mão ele tem os gentios, tá? E o que acontece? Das duas ele vai formar uma única coluna. Ele vai formar um único povo, que é a igreja. Então, em cada uma das mãos, em cada uma das pontas, tá, da cruz, existe um povo. Mas quando ele morre, um terceiro povo é formado, que se chama igreja.
Tá? A igreja, ela é exatamente a junção de judeus e gentios em Cristo. Então, tudo aquilo que para os judeus era vergonha, que para os gentios era loucura, transformou-se em um instrumento de salvação e reconciliação. Então, a cruz do Calvário, ela não é simplesmente, né, um objeto, um símbolo. Ela é o meio pelo qual Deus juntou dois povos. Juntou dois povos. Nós olhamos que o princípio da igreja era judeus, mas a partir de Atos capítulo 10 e 11 ali com Pedro, os gentios vão tendo entrada. Quando os gentios vão tendo entrada, logo nós vamos ver as viagens missionárias de Paulo, Atos capítulo 15, a igreja ela se torna um misto, judeu-gentio. Então a igreja é a junção de todos os povos. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem um povo mais amado, um povo mais querido. Antes Deus tinha os judeus, agora não. Agora Deus tem a igreja. E esse é o grande mistério da igreja. A igreja ela é universal, ela é invisível. A igreja ela está em todo o mundo. E a igreja não pode ser vista, porque a igreja não é uma denominação. A igreja ela é um povo. Nós temos igreja na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, nas Américas. Nós temos igreja e nós não falamos de denominação. Nós falamos de um povo que adora Deus em espírito e em verdade. Então nós somos reconciliados em Cristo Jesus, salvos, transformados e redimidos. Ok? Irmãos, Deus te abençoe muito. Essa é a nossa lição. E deixa eu deixar o convite para você. Se inscreva no nosso canal, faça parte, né, dos nossos inscritos, porque nós temos uma grande bênção para você, esse curso sobre teologia sistemática, ok? E no curso Teologia Sistemática, nós vamos falar de 3 pontos que estão ligados a essa lição. Nós vamos falar sobre a teologia da igreja, a teologia da salvação, a teologia do perdão, ok? E tudo isso está no nosso curso sobre teologia sistemática. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.